Olá, meu nome é Beatriz de Nascimento. Eu vou apresentar o meu trabalho realizado junto com a Natânia Mota e o professor Dr. Leonardo Piper. Nós somos da Liga Acadêmica de Imaginologia da Faculdade de Medicina de Santo Amaro e eu gostaria de agradecer desde já pela oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho. O tema é achados pulmonares relacionados ao protocolo Blue na avaliação da insuficiência respiratória aguda. Primeiramente, o ultrassom é uma ferramenta multifacetada que tem sido utilizado amplamente por diversos fatores, seja pelas melhores imagens que têm sido cada vez mais obtidas pelo método, ao custo mais acessível dos aparelhos e também ao fato de eles serem cada vez mais portáteis, possibilitando que a gente os utilize à beira-leito. Isso fez com que a gente pudesse utilizá-lo no conceito de point of care, ou seja, em que a gente usa o ultrassom para resolver uma certa demanda específica, principalmente em situações de urgência e emergência. Então, nesse contexto, diversos protocolos foram criados por meio da ultrassonografia para que a gente solucionasse algumas questões. Nesse contexto surgiu o protocolo Blue, que significa Beside Lung Ultrasound in Emergency, que pode ajudar a gente a definir a causa de diversas desordens pulmonares, como, por exemplo, a pneumonia, o embolismo pulmonar, o pneumotórax, a DPLC e a dispneia. Nesse sentido, o objetivo do nosso estudo foi estudar os achados pulmonares relacionados ao protocolo Blue e demonstrar a sensibilidade e a especificidade desse protocolo. Para isso, a gente realizou uma busca de literatura através das bases de dados PubMed e Cielo e através do descritor protocolo Blue. E a gente selecionou os artigos que tivessem sido publicados em português ou inglês nos últimos 10 anos, que tratassem exclusivamente do protocolo Blue. Então, qualquer outro artigo que falasse de outro protocolo de point of care, mas que não fosse o Blue, a gente automaticamente descartou para fazer uma pesquisa bem específica. Então, a gente encontrou que, primeiramente, a avaliação por meio desse protocolo acontece em 6 áreas de cada hemitórax, como a gente pode ver na imagem 1, em que a gente coloca o paciente tanto em decúbito dorsal horizontal, tanto em decúbito lateral esquerdo. A partir disso, a gente vai procurar diversos artefatos que a gente vai achar por meio do ultrassom. O primeiro deles é o ecopleural, que a gente pode ver na imagem 2, que consiste na avaliação da presença ou ausência do deslizamento pulmonar, através do movimento da pleura visceral com a pleura parietal. Então, o que a gente vai encontrar nesse ecopleural? Uma linha hiperecoica, que vai indicar o bom deslizamento da pleura. Por quê? Porque ela vai se movimentar sincronicamente com a respiração. E quando a gente coloca no modo M, a gente tem o que se chama de sinal da praia. É como se fosse inferiormente ao que a gente está enxergando a areia e superior à linha hiperecóica, o mar. Em seguida, a gente vai verificar as linhas A, que a gente pode ver na imagem 3, que são linhas horizontais paralelas e que habitualmente são encontradas em indivíduos saudáveis. De outro modo, como a gente pode ver na imagem 4, nós temos as linhas B verticais bem definidas em caudas de cometa, que se movem juntamente com a linha pleural por meio das respirações e apagam as linhas A quando elas estão presentes. Isso vai indicar alguma patologia, representa o preenchimento de um septo interlobular ou intralobular, como a gente pode ver em edemas pulmonares ou outras doenças intersticiais. Quando essa linha B fica espessa, que a gente chama de linha B coalescente, ela representa também o que a gente encontra numa tomografia que a gente conhece como vidro fosco. Então, seria o achado equivalente. Já as linhas C, que a gente tem na imagem 5, elas não são propriamente linhas, mas assim foram designadas por alguns artigos. E elas são hipoecogênicas, subpleurais e indicam consolidação pulmonar. Então, a gente pode ver as consolidações dentro desse quadrado traçado em branco na imagem 5. Na imagem 6, a gente tem as linhas E, que indicam enfisema subcutâneo, porque eles aparecem quando há gás no local. Não emergem da linha pleural e também não são sincronizadas com a respiração, porque o gás está parado. Então, são essas linhas E que a gente consegue ver na imagem 6. Através do protocolo Blue, nós também vamos procurar as linhas Z,
que são muito confundidas com as linhas B, porque elas também são verticais e também emergem da linha pleural. Mas algumas diferenciações são possíveis de serem realizadas. Então, as linhas Z não são bem definidas como as B e não apagam as linhas A como as linhas B fazem. Então, também não são sincronizadas com a respiração. E isso permite com que a gente diferencie cada uma. E a partir disso, qual é a importância de a gente verificar a presença ou ausência de cada linha no ultrassom pulmonar do nosso paciente em situação de point of care? Então, a importância é a gente correlacionar os achados ultrassonográficos com a doença que o paciente apresenta, porque cada doença vai apresentar um traçado no ultrassom, né? Um achado no ultrassom, perdão. Então, como a gente pode ver na tabela 1, a pneumonia, ela vai estar relacionada com um certo perfil, o perfil AB, ou consolidação, ou um outro perfil A. Já o edema pulmonar vai ser um perfil B, vai ser outras linhas que vão ser encontradas, e assim por diante. Então, é de extrema importância que a gente diferencie isso, para a gente correlacionar com a afecção que o nosso paciente apresenta. E o desempenho do ultrassom foi muito bom para cada diagnóstico, como a gente pode ver na tabela 2. Ele apresentou muito altas especificidades e sensibilidades, e quando a gente pensa em situação de urgência e emergência, isso pode ser essencial para a gente tomar uma conduta com o nosso paciente. Então, concluímos que o protocolo Blue muitas vezes é suficiente para o diagnóstico, para a gente delimitar uma conduta para as afecções pulmonares em emergência, diminuindo o tempo que a gente vai tomar para a conduta terapêutica, porque a gente vai fazer a beira-leito, a gente não vai precisar deslocar o paciente para um certo setor do nosso hospital para fazer esse exame, e, além disso, tem uma alta acurácia diagnóstica. Então, isso deve ser feito cada vez mais nos serviços para a gente fazer um rápido diagnóstico e uma eficiente conduta. Aqui nós temos as referências que utilizamos para fazer o nosso trabalho e nós ficamos à disposição para sanar de qualquer dúvida que possa aparecer. Muito obrigada pela atenção de todos.